Ainda não aprendi seu idioma tão fantástico. But so forgive me for that lack of practice. No one to practice with except in these digital forums. And I promise next time I will also work on the lightning. I look like a ghost on this screen. It's not my intention, sort of radioactive. But I just want to say, Jonas and Swedsham, I'm so happy you're arranging this. I think this is a very important and very urgent issue to discuss. We're all grappling with what's happening with the Amazon and how we can best deal with that. We're all looking at finding different models for listen to different voices. And the voice from the private sector is extremely important also in this. We need to hear everyone. So I'm looking forward very much to this. Is a very complicated issue, complicated theme, and I think, but I think the fact that we're discussing it here also shows how important it is for all of us. And I see that more and more people have confirmed, have joined, and I'm very happy. So I'm looking forward very much to today and to after this also to continue this discussion, because I think Sweden and Brazil and the rest of the world really needs to find good solutions so that we can have a good future and leave a good future to our children and grandchildren and coming generations. So thank you very much, Jonas, again. Welcome to all of you, and looking forward to this seminar. Bye. Muito obrigada. Obrigado, Johanna. Vamos iniciar então. O Márcio que vai começar. E o Márcio Masson é presidente da América Latina na Getinge. É uma empresa sueca, líder mundial no fornecimento de produtos e soluções para hospitais e farmacêuticas para melhoria de resultados clínicos e otimização nos fluxos de trabalho. Depois a Janaína, que é CEO da Carbonext, graduada em Engenharia Florestal na Universidade de São Paulo. Esalki é especialista em mercado de carbono, é fundadora da Carbonext. Por favor, Márcio. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite e obrigado a todos os participantes. Como Jonas mencionou, a Getinge é uma empresa sueca com base em Estocolmo. Trabalhamos com hospitais e farmacêuticas, mas mais além do público-alvo que nós trabalhamos, nós temos como parte da nossa estratégia global, não digo estratégias regionais, estratégia global, nossa prioridade número 1, top priority, é qualidade e sustentabilidade. Existem outros pontos dentro da nossa estratégia que lidam com eficiência, que lidam com participação de mercado, marca, porém, o nosso CEO, Matias, sempre dá muita ênfase a essa top priority, que é qualidade e sustentabilidade. E visando essa prioridade que a Getinge tem, em julho de 2020, a empresa estabeleceu a meta de ser emissor neutro de CO2 até 2025. É uma meta global, ela foi estabelecida, ela foi trabalhada com bases científicas, então trabalhado com colaboração com Pacto Global das Nações Unidas, por exemplo, também com Fundo Mundial da Natureza, e é uma meta que será alcançada por meio de uma abordagem gradual em várias áreas e apoia o objetivo da empresa de contribuir para cuidado da saúde sustentável, tanto ambiental quanto socialmente também. Então, para poder atingir, como eu falei, tem que ser um trabalho gradual. E eu queria compartilhar com vocês algumas das iniciativas que a empresa vem tomando desde o compromisso assumido, que já mostra alguns resultados nos indicadores. Por exemplo, a mudança para fontes de energias renováveis. Então, escolhemos ativamente buscar eletricidade de fontes renováveis sempre que possível. Sabemos que em alguns países isso é um desafio, então, em alguns lugares também procuramos outros tipos de energia.
renováveis. Mas nesses casos, a Getinge trabalha para reduzir as emissões por meio de outra solução, como o solar. E em 2020, por exemplo, o consumo de energia diminuiu 3% e a porcentagem de energia de fontes renováveis aumentaram 38%. Então, já vai mostrando alguns indicadores positivos. Essa é uma das iniciativas. Também, claro, algo que, de certa forma, a pandemia tem até colaborado, são em novas rotas de viagem e de forma de trabalho. Então, nós trabalhamos com políticas rigorosas de viagens e elas devem ser feitas por motivos corretos. Promovemos, como estamos fazendo agora, reuniões online também, como todas as empresas estão fazendo, porque reduz aí o impacto de viagens. E sem contar também a qualidade de vida na vida pessoal de cada um de nós. Um ponto importante, olhando um pouco o lado logístico da empresa, nós temos fábricas em diversos países pelo mundo e mais de 40 escritórios espalhados. Então, alternativas logísticas inteligentes é um ponto importante também. Então, sempre que possível, mudamos para fretes marítimos ou ferroviários, em vez de aéreo, que é um grande emissor. E sempre buscando formas de otimizar. E uma quarta iniciativa importante, e todas essas iniciativas que eu menciono, elas estão descritas em nosso relatório de sustentabilidade, que fica em nosso website, que esse é o nosso compromisso para a redução em 2025. Uma última iniciativa é a transformação da frota também corporativa em veículos híbridos ou elétricos. Sabemos que nem todos os países isso é possível, mas nós temos mais de 2.300 veículos na frota. E foi decidido que as trocas estão sendo feitas visando esse tipo de veículo. Por exemplo, na Suécia, as equipes de venda e serviço terão a opção de escolher entre modelos pré-definidos. Então, quando você multiplica pelo número de veículos que temos, é uma grande diferença. E isso não fica somente em nosso relatório de sustentabilidade, não fica somente em iniciativas que nós medimos. A Getinge tem um código de conduta que tem 6 pilares. E trabalhamos e falamos de condutas de trabalho dentro dos códigos de compliance, de antitrust, mas é importante mencionar que um dos pilares também do nosso código de conduta se chama cuidar do mundo. E aí é onde também nós incentivamos a todos os 40 escritórios comerciais, assim como as fábricas, de procurarem formas de incentivar essa cultura, né? Essa cultura que protege o meio ambiente. Então, eu queria só dividir algumas dessas iniciativas com vocês. Eu imagino que muitas empresas que estão aqui também têm iniciativas similares, mas eu acho que, como bem a Johanna mencionou, o fato de estarmos aqui e dividir um pouco essas iniciativas e, de fato, algumas empresas poderem definir metas com períodos definidos para atingi-las, eu acho que já é um ótimo passo, coisa que não enxergávamos há um tempo atrás. Então, eu estava fazendo até um paralelo, Jonas, com o que você mencionou, seu primeiro comentário, né, da reunião que você participou, o pessoal levantou a mão. Então, eu comento que as emissões na Getinge, as emissões de CO2 em 2019 foram equivalente a carregar 1 bilhão de telefones celulares, ou de carregar 2.000 carros elétricos durante o período de um ano. Então, você começa a fazer as contas e é interessante ver se em números, e eu gosto de números, sou engenheiro, eu gosto de números e gosto de comparações. E então, por esse lado, é interessante mesmo. E a gente fica muito feliz em dizer que nós conseguimos reduzir as emissões de forma substancial, assim, fortemente durante esses últimos anos dentro da empresa e vamos no caminho certo para atingir as nossas metas. Muito bem, Márcio, muito obrigado pela essa apresentação. Vamos já passar para a Janaína, para no final, vocês todos aqui podem fazer as perguntas, né? Já coloquei no chat box, também podem mandar por escrito, ou no final
pode ligar seu microfone e fazer a sua pergunta para Márcio também. Mas antes disso, vamos deixar o palco para a Janaína, por favor. Obrigada, Jonas. Obrigada, Márcio. É um prazer estar aqui com todos nesse bate-papo aqui, para a gente entender os caminhos, né, desse novo mundo que está se formando, que a gente está rumo a uma economia de baixo carbono. Então, a gente tem uma década aqui para se preparar para esse novo mundo, essas novas tecnologias que vão surgir. E então a gente entende que, trazendo já para o contexto, né, dessas metas e etc., o papel da Amazônia, né, nesse contexto todo. Então, é um prazer estar aqui, dividir com vocês, ouvir as experiências. Acho que várias empresas aqui devem ter muitas experiências para dividir. Acho que uma hora vai ser até pouco, mas a gente marca outros bate-papos mais para frente. Enfim, é um prazer estar aqui e obrigada pelo convite. Bom, como o Jonas já falou, eu sou engenheira florestal, eu trabalho com crédito de carbono há mais de 20 anos já, então eu trabalho desde antes do protocolo de Kyoto certificado, o mercado regulado que existiu, que declinou, mercados voluntários, projetos de floresta, projetos de energia, de eólica, de cookstoves, diversos tipos de projeto. Eu sou consultora também do UNFCCC, das Nações Unidas, para projetos de mudanças climáticas, né? Faço parte do corpo de experts chama RIT, que é Registry and Issuance Team, e ajudo também em alguns projetos lá. Bom, contextualizando aqui, já que o Márcio já trouxe esse gancho para a gente, né, do que as empresas podem fazer para cooperar com essa batalha, né, de tentar a gente ficar em 1,5 graus e não ultrapassar esse 1,5 graus para não complicar o planeta, né, ter quebra de safras, trazer fome em alguns lugares, enchentes em outros, não ter um colapso planetário aqui. Então, o Márcio já fez o favor de dividir com a gente as experiências da Getinge, eu agradeço. Realmente esse é o caminho que a gente espera que as empresas sigam. E a Carbonext, ela tem um papel de ajudar nesse caminho a ser trilhado. Então, eu vou dividir com vocês uns slides rapidinho, só para ilustrar, para ficar um pouco mais visual, mas é um bate-papo, não é nada que vocês não possam interromper, enfim, é só para a gente trazer isso para o visual, que eu sou uma pessoa bastante visual, então eu gosto assim de ter um material de apoio às vezes. Está todo mundo vendo? Jonas, você consegue ver? Sim, perfeito. Então tá bom. Então, a Carbonext, ela existe já há mais de 10 anos, ela foi fundada em 2010 por mim, com a intenção, então, de trazer essa temática de proteger a floresta e gerar créditos de carbono. Então, a gente tem mais de 4, já está indo para o 5º projeto de floresta, com mais de 1,35 milhões de... Opa, saiu aqui, peraí. De créditos que a gente gera anualmente na nossa empresa. Aqui é só para a gente contextualizar, tá? Não sei o quanto todo mundo já está familiarizado com o tema, mas a gente traz só para deixar todo mundo um pouco na mesma página. Rapidamente, né, as mudanças climáticas, né, o que acontece se ela realmente a gente passar desse 1,5 graus, né? A gente pode levar a retração de 10% da economia global e até 18% do PIB global até 2050. Então, a gente pode trazer várias catástrofes no mundo, sumir algumas ilhas, com o aumento dos mares, enfim, tem toda uma problemática por trás desse tema, por isso ele é tão relevante, por isso a gente enxerga todos os grandes líderes mundiais falando sobre o assunto. Então, ele deixou de ser um assunto, né, colateral e ele veio para a mesa de debate central aqui de grandes líderes. E a gente tem esse processo de descarbonização para ajudar nesse combate às mudanças climáticas, né? Que é bem o que o Márcio trouxe, né? Para reduzir atividades e também investimentos que incentivam, né? Essa emissão de gases, ou seja, o que ele falou, troca de matriz energética, diminuição de transporte, de viagens aéreas, para chegar nessa neutralização de carbono, né? E quando a gente faz toda essa lição de casa, a gente diz aqui que o finalzinho dela, você consegue compensar essas emissões, porque tem um residual que você realmente não tem como zerar, né? Você tem o mínimo de deslocamento, o mínimo de energia para o computador funcionar,
Então, esse residual é o que a gente ajuda as empresas a fazer a compensação através de projetos na Amazônia. A gente entra um pouco mais em detalhe. A COP26 ela vai acontecer em Glasgow em novembro e ela vai discutir um tema muito importante, que é a precificação de carbono e as formas do mercado de carbono, para a gente incentivar esses projetos que reduzem emissões, incentivar novas tecnologias que reduzem emissões ou que sequestram emissão, captam né, gases de efeito estufa, enfim, é um marco muito importante e a gente está muito ansioso para que ela chegue logo e com várias novidades por aí. A cúpula do clima ela aconteceu 2 semanas atrás, né? O Biden trouxe essa agenda muito relevante e convocou os grandes líderes para isso. Então, ele já sinalizou que os Estados Unidos, como uma grande potência mundial e um dos grandes emissores do mundo de gases de efeito estufa, ele já se comprometeu com novas metas de redução. Então, ele sinalizou para o mundo que é hora de fazer alguma coisa, não dá mais para ficar esperando, né? Então, foi bem interessante essa cúpula e a gente debateu bastante esse tema nas últimas semanas. Bom, o ESG em pauta, que as empresas já estão falando bastante, muitas já estão pondo em prática. A gente traz aqui só para ilustrar o risco para o negócio, né? Por que esse tema é tão importante? Porque a gente conversa sobre ele, porque a gente coloca em prática, porque algumas empresas como a do Márcio têm um relatório de sustentabilidade, o que isso significa, né? Em 2018, né, essa pesquisa ela mostrou que a gente dividiu em 3 aqui, né? Tecnologia em roxo, clima em azul, em verde e amarelo em saúde, né? Quais eram os riscos para os negócios? Em 2018, em clima já era o primeiro e segundo, tecnologia terceiro e quarto. Em 2019, o clima já alcançou o primeiro, segundo e terceiro lugares, tecnologia ficou em quarto e quinto. 2020 ele foi só clima ficou em relevância nos 5 primeiros. E 2021 ficou nos 3 porque a gente tem a pandemia aqui ocupando um lugar, né, de saúde, mas mesmo assim o clima ainda superou a questão de saúde e pandemia. Então, assim, é algo que realmente ele vem tomando, né, e mostrando a sua relevância nesses últimos anos aqui. Aqui a gente pôs só para ilustrar, né, que os principais setores emissores, né, da S&P 500, as empresas que têm metas de neutralidade em carbono, elas geralmente transacionam, tem um prêmio significativo no seu valor, né? Então, a gente vê aqui que esse em roxo aqui são as empresas que têm meta em carbono neutro, a gente consegue ver que elas têm um prêmio maior pelo seu valor de empresa, elas já conseguem se destacar por ter uma meta de carbono neutro. Aqui a gente traz aqui para ilustrar o que é, né, ser carbono negativo, carbono neutro e net zero, que a gente fala tanto. O que as empresas estão fazendo em seus pledges, né? A Suzano e a Microsoft falaram que vão ser carbono negativo, que é quando uma empresa ela remove mais carbono da atmosfera do que ela gera. Então, esses são os pledges deles, eles têm um plano traçado para alcançar isso. O carbono neutro em relação às emissões de CO2, né, que elas têm esse balanceamento e remoção ou compensação ao longo de um período determinado, mas ela é só referente a CO2. E o net zero é a mesma coisa do neutro, só que é com todos os gases de efeito estufa. Então, as pessoas usam tem bastante confusão nesse carbono neutro e net zero, porque usam como se fosse a mesma coisa, mas o carbono neutro, na verdade, é só referente ao CO2 por definição, tá? Hoje em dia, ele já abrange os outros gases por uso, mas eles têm essa conotação aqui. Então, as empresas hoje em dia estão usando muito o net zero, que é a maioria dos pledges, como a Shell, a Vale, a Natura, muitas empresas já estão nesse caminho. Bom, e o que representa a Amazônia nesse contexto, né? O Brasil ele tem uma emissão significativa, né? Ele é um país grande, né? Territorialmente grande. A gente tem uma emissão aqui de uso da terra, que esse em roxo, que representa 44% das emissões do Brasil. Se juntar com a agropecuária, 25 mais 44, então ele passa muito da metade das emissões brasileiras. Então é realmente um setor muito significativo, que a gente tem que olhar de perto
e é um dos setores que a gente realmente ataca para resolver o problema. Desses 44%, 60% das áreas são de áreas privadas, que é onde a gente desenvolve projetos de rede. Então, a gente tem bastante lugar ainda para tentar diminuir esse desmatamento e essa emissão de gases de efeito estufa que advém, né, desse setor. Aqui no direito, a gente tem uma taxa anual de desmatamento, né, do Brasil. Ela diminuiu bastante em 2012, logo depois que a gente teve o mercado regulado e etc. Ela foi tendo uma diminuição, uma curva de diminuição. Depois, ele já começou uma retomada aqui e a gente está batendo recordes e recordes de aumento de desmatamento no Brasil, o que é muito ruim para a gente, né, e para o planeta com emissões. E aqui a gente mostra, na verdade, para as pessoas visualizarem o que é defender a Amazônia, né? O que significa isso. A gente mapeou as áreas de risco na Amazônia, que elas estão no risco de desmatamento. Estão mais de 100 milhões de hectares em risco. A gente colocou esses dois cinturões verdes aqui para atacar e a gente tentar estancar esse aumento de desmatamento. E a gente faz o quê? A gente faz estratégia de parceria com donos dessas áreas. Então, a gente fala com os donos de área e tenta convencê-los que desmatar não é o melhor caminho. Colocar gado na área dele não é o melhor caminho, nem soja. E que ele pode, sim, ter um retorno se ele mantiver a área dele em pé. Então, a gente desenvolve um projeto para eles, faz uma curadoria de projeto, ele tem toda uma burocracia de excelência de projeto, porque a metodologia científica, contratação de auditoria de terceira parte, são técnicos altamente especializados, enfim, é um processo muito bem feito e muito longo, na verdade, mas que vale a pena. A gente chega em resultados muito significativos de pessoas que realmente iam colocar gado, iam desmatar e desistem disso e mantêm as suas áreas em pé. Então, é bastante gratificante. Aqui é só para a gente ilustrar o quanto isso é importante, né? A gente realmente tentar barrar esse arco do desmatamento, que a gente chama aqui, porque se a gente não conseguir, a gente vai levar a um processo de savanização da floresta, né? A gente vai começar a desencadear um processo irreversível de savanização e a gente não quer isso. Se a gente começar realmente esse processo, todos os rios voadores que abastecem de umidade o centro-oeste do Brasil, que são as nossas plantações de produção de alimentos, que são até exportados para o mundo todo, a gente vai ter um sério problema de segurança alimentar também. E aqui é para ilustrar, né, o que é um projeto de rede. Então, a prática comum é botar fogo, você tira a madeira, né, que você consegue vender, enfim, se tem algum valor comercial, coloca um gado, e se você for um fazendeiro com bastante competência, você parte para a soja, que dá muito mais dinheiro ainda. Então, esse é o modelo que a gente tem e que é comum na Amazônia. O projeto de rede, ele muda esse processo. A gente convence a preservar a floresta, e da floresta a gente até envolve essas comunidades que antes participavam até de forma ilegal, com venda de madeira e etc., traz elas para um mundo diferente, tipo uma produção de castanha, de açaí, óleos essenciais. A gente já está querendo evoluir para uma biotecnologia, estudos de moléculas para a indústria farmacêutica, indústria de remédios, enfim, tem toda uma evolução da floresta e uma parte de bioeconomia que está surgindo já também nesses projetos. E aqui, né, o que existe hoje, então, o que a gente tem, né? Tem as instituições reguladoras, que estão desse lado aqui, que é o Task Force, o Carbon Disclosure Project, acho que até o Márcio, vocês fazem parte do CDP? Muitas empresas fazem parte, né? Eles fazem esse disclosure de informações e acompanhando as empresas, né? Como eles estão administrando esses impactos ambientais, como estão atingindo as metas, é muito interessante o trabalho deles. E aqui os compromissos de metas climáticas, né? O que a gente tem o Race to Zero, que é o compromisso de se tornar neutro em carbono até 2050. Claro que você pode tornar carbono neutro antes, para a gente incentivar as empresas a aumentar essa ambição para a COP26. Então, está acontecendo esse movimento do Race to Zero, que é bem interessante. Se vocês tiverem uma curiosidade e entrarem no site, tem bastante detalhe.
o Leaf Coalition, que foi anunciado logo depois, aliás, acho que no mesmo dia da cúpula climática, uma coalizão, né, que foi liderada pelos Estados Unidos, Noruega, Reino Unido, junto com Amazon, Airbnb, Unilever, outros agentes, para juntar 1 bilhão para a proteção de florestas via promoção de um mercado de carbono internacional. Então, já existem iniciativas que querem incentivar esses projetos, né? Então, esses projetos, quando eles são feitos da forma correta, eles ajudam muito, eles têm muito a contribuir, não só com diminuição de emissões, mas como proteção de biodiversidade, rios voadores, etc., aquilo tudo que eu até já citei. Aqui a gente mostrando só uma mudança de postura, né, da liderança, como as grandes empresas estão se posicionando. Então, o Google e a iFood e a Apple já fizeram seus pledges de ser carbono neutro 2030, a GM, JBS e a Amazon 2040, a BP, a Shell e a Braskem 2050, e juntos, todas essas empresas que já fizeram seus pledges, elas somam 70 trilhões de dólares já comprometidos à neutralidade de carbono. Então, é bem interessante o caminho que isso está tomando, a gente acompanha bastante. E aí, na ponta do consumidor, né, a gente trouxe alguns exemplos de mercado para ficar mais tangível, né? A Mastercard, por exemplo, ela tem um aplicativo que acompanha a pegada e você neutraliza com cartão. A Movida, quando você faz um aluguel de carro, você tem a opção de neutralizar ali na hora. Essa cerveja colorada é bem interessante, ela oscila o preço de acordo com os desmatamentos na Amazônia, então ela deve estar bem alta. Hoje em dia, eu não sou bebedora de cerveja, mas ela deve estar bem alta, porque o desmatamento está lá em cima. Então, é bem interessante acompanhar o que está acontecendo no mercado e o tanto de evolução que acontece dia a dia. E aqui é só para ilustrar os projetos que a gente tem na Amazônia, né? A gente tem esses 5 projetos aqui, que a gente preserva lá, então são projetos muito interessantes. A gente é aberto a visitas, tem empresas que às vezes querem visitar, conhecer em qual projeto estão se identificando, estão ajudando, fazendo suas compensações, enfim. Então é só para ilustrar onde eles ficam lá na Amazônia. E aqui, como próximos passos para as empresas, a gente trouxe o que seria, né, o desejável para as empresas, né? Como entrar nesse novo mundo, fazendo essa transição para a economia de baixo carbono. Entender as suas emissões, né? E dizer onde a empresa se encontra em relação aos demais do setor. Então, como você está nesse benchmark de emissões. Olhar para dentro, né? Você entender isso tudo e ver onde você consegue reduzir, que é o que o Márcio trouxe de exemplo, né? O que eles estão fazendo lá, eles estão tentando reduzir ao máximo, que é isso que tem que ser feito. E aí, enfim, dar o terceiro passo, que é compensar, né, as suas emissões residuais. Tem muitas empresas que já estão compensando o histórico e continuam compensando suas emissões. A gente tem até um produto que é uma assinatura, né, de carbono neutro, que ela vai pagando mensal para não ficar tão pesado no final do ano. E ela vai constantemente já neutralizando, ela reporta para a gente as emissões mensalmente, a gente tem todo um controle de como ela está fazendo, e um controle de benchmark também, se tem algum número que salta aos olhos, né? A gente fala, olha, está muito estranho, vocês estão com muita viagem aérea, aconteceu alguma coisa, tem como reduzir, e aí vai fazendo essa neutralização constante já, através de alguns projetos que a gente oferece. Era isso, deixa eu terminar aqui de stop share. E aí foi só para a gente contextualizar, né, o quanto a Amazônia é relevante no Brasil e o quanto ela pode fazer parte das empresas. As empresas podem atuar junto da Amazônia e ajudar a mudar essa curva de desmatamento. É o que a gente falou, a gente mudando isso em uma década, a gente consegue fazer essa transição para essa nova economia. Mas eu acho que vamos deixar para Q&As, para a gente ter tempo de conhecer também as outras empresas, Jonas. É um prazer aqui estar com todo mundo. Perfeito, Janaína. Obrigado. Parabéns mesmo para o trabalho também no Carbonext. Temos mais 20 minutos. Adoro essa parte. Agora liguei o Gallery View. Estou vendo vocês com câmeras ligadas. Algumas perguntas já entraram pelo chat box. Peço para todo mundo fazer uma pergunta rápida, curta, e também respostas, Márcio, a Jana, não muito longas, para mais pessoas conseguirem fazer perguntas, tá bom?
A primeira pessoa que entrou na lista foi Renato Pacheco, nosso cônsul. Por favor, Renato, qual é a sua pergunta? Obrigado, Jonas. A minha pergunta vai para a Janaína da Carbonext. Achei extremamente interessante a sua apresentação, Janaína, parabéns. E você demonstrou nos quadradinhos os critérios tecnologia, clima e saúde, porém eles estavam separados. E hoje, com a pandemia, me parece que os 3 critérios estão com uma interação muito forte. Então, a minha pergunta é no sentido, como é que fica no cenário pós-2022, com a renormalização da economia, a interação desses critérios para as empresas que querem se manter sustentáveis? Obrigado. Claro. Obrigada, Renato, pela pergunta. A gente realmente isso está acontecendo mesmo. A gente tinha bastante, né, esses temas muito separados, eles eram praticamente, nem se conversavam, né? Hoje em dia eles têm realmente essa interação total, né? O clima afeta a saúde, que afeta a tecnologia, então ela realmente tende a ser uma fusão no final, ela não vai ser mais algo tão separado assim, que a gente consiga separar, e as empresas elas vão ter que olhar como um todo mesmo, é o que você falou, ela não pode mais olhar deixa o outro, olha o outro, esquece da tecnologia, esquece da saúde, ela vai ter que realmente ter essa visão global e tratar isso como um tema único. Eu concordo plenamente com você. Muito obrigado, Janaína. A Juliana Ugarelli tem uma pergunta. Sim, eu postei aqui. Obrigada, Jonas. Muito boas as apresentações do Márcio e da Janaína. Janaína, eu fiquei com uma curiosidade na sua apresentação, que é o quanto o mundo, né, os países e as multinacionais dependem da Amazônia para o atingimento das metas e dos compromissos, e se tem outros polos no mundo hoje preservados que também ajudam nessa neutralização, nesse processo. E nós aqui, brasileiros, vemos muito esse tema sendo politizado e tratado menos de forma científica, né? Eu queria ouvir um pouco da sua visão sobre essas duas questões. Tá ótimo. Obrigada, Juliana. Agradeço as perguntas. As empresas no Brasil, a gente traz bastante essa temática da Amazônia aqui, pela questão da Amazônia, 60% da Amazônia está no território brasileiro, né? Mas existem sim outros biomas que também podem ser auxiliados para essa questão de compensação. Então, a gente tem florestas na Indonésia, que são muito importantes também, florestas na África, no Congo, na Tailândia, tem diversos projetos no mundo todo, não é só no Brasil, tem muito projeto que está tentando manter esses biomas preservados para manter essa regularidade do clima mundial, né? Então sim, as empresas elas podem ter iniciativas em outros projetos que não só na Amazônia do Brasil, tá? Ele não é único aqui. A gente tem vários no mundo todo. A outra questão que você trouxe é sobre, não sei se eu me recordo, da politização do tema, né? De quanto ela está politizando, né? Essa é uma questão que a gente tem discutido bastante. Eu até participei de um webinar com o Ministério do Meio Ambiente na semana passada para essa questão. Muitas pessoas encaram como uma questão política, né? E ela às vezes cai para esse tema mesmo, porque a gente depende muitas vezes de governo, algumas medidas de governo. A gente até foi provocado por algumas pessoas dizendo que eu quero ser carbono neutro, né? A empresa até quer, faz os seus pledges, mas ela fala, não ganho nada com isso. Eu não ganho nenhum incentivo fiscal, eu não, sabe, eu precisava ter alguma coisa além que me trouxesse, né, um benefício, ou nem que seja um reconhecimento. Então, a gente até provoca muito os governos para essa temática, para falar, olha, realmente podia ser tratado com maior carinho, uma maior atenção, para trazer essa temática muito mais importante, e que as empresas realmente sintam necessidade de fazer isso, né? Não só de fazer um pledge de carbono neutro e deixar, 2050, próximo grupo resolve, não vou resolver agora. Então, a gente não quer que isso aconteça, mas essa politização, ela realmente acontece, e a gente está tentando influenciar para que ela seja feita de uma maneira adequada no final, e favoreça
toda a questão climática, né? Legal. Comentando, Jana, você comentou aqui, what's in it for me, né? Nas empresas também, eles querem sempre benefício, mas é impressionante hoje, durante processos de entrevista, quando buscamos candidatos para preencher vagas, principalmente na geração mais nova, a importância que eles enxergam na cultura da empresa. E quando nós temos as empresas que têm essa cultura estabelecida, sem dúvida, conseguem e cada vez mais vão conseguir atrair melhores talentos, porque as pessoas enxergam isso, hoje dão muito mais valor para isso do que no passado, poder trabalhar numa empresa com esses princípios. Concordo, Márcio. A gente estava até comentando outro dia, a gente fez um anúncio de uma vaga aqui na Carbonext mesmo. A gente teve tanto currículo em 2 dias, foi assim, uma coisa impressionante, e as pessoas procurando um propósito mesmo. Então, eu falava, qual a sua pretensão salarial? Não me importo, eu quero trabalhar com propósito, eu quero trabalhar num lugar que realmente eu me identifique, que tenha né, algo além, que eu possa contar para os meus filhos, enfim, isso está tornando bem importante mesmo, você é bem lembrado. Legal. Karina Lenga tem pergunta. Oi, Márcio, Janaína, vocês estão me ouvindo? Sim. Ótimo. Obrigada pela apresentação de vocês. A minha pergunta é mais para a Janaína. Janaína, vocês não fazem compra de crédito de carbono nem certificação, né? A gente, na verdade, gera os nossos carbonos, né? A gente vende crédito de carbono, mas são gerados por nós. São os nossos próprios projetos. Sim, você gera os créditos, mas você recomenda alguma empresa para poder fazer a venda desses créditos? Entendi. O que a gente faz? Se uma empresa quer saber a pegada de carbono dela, a gente faz o cálculo de inventário de emissões deles, a gente é baseado na ferramenta do GHG Protocol, então a gente ajuda a empresa a identificar a sua pegada, né, como ela vai saber quanto ela emite, então isso a gente faz, a gente tem esse serviço, gera um relatório, a gente dá uma recomendação do que fazer frente a um benchmark da sua empresa, no relatório já sai um benchmark também, para você saber onde você está posicionado, e aí sim, você vai ter que traçar um plano de diminuição, enfim, de troca de matriz energética, aí vai ter uns passos a serem seguidos, e aí a gente compensa essas emissões residuais com crédito de carbono nossos, geralmente, tá? Então a gente tem uma plataforma de venda de carbono, sim, que dá até para você calcular sua pegada no site, se for uma pegada pessoal, e aí tem essa venda do crédito de carbono para essa compensação para quem quer ser carbono neutro também. Mas aí essa venda do crédito é feito dentro dessa plataforma da Carbonext? Isso, dentro da plataforma. Ou a gente vende direto também. Quando é muito grande, a pessoa geralmente quer entender um pouco mais do que simplesmente uma calculadora. E aí a gente faz com o nosso time técnico. A gente tem um time técnico que fica só fazendo isso, só olhando esses projetos, e aí ele vende diretamente para a empresa. Entendeu? Tá bom. Obrigado. Nada. Karen tem pergunta. Karen? Karen. Está com os microfones desligados? Eu acho que o Nils levantou a mão também, não foi? Nils, você tem pergunta? Correto. Eu queria também perguntar sobre o crédito. Vocês trabalham com préstamos que se paga de volta muito mais para frente com CO2, que você capta. Oi, Nils, tudo bem? Não sei se eu entendi direito a pergunta. Não, existem empresas que oferecem empréstimos com bastante dinheiro que entra em seu balanço e depois você repaga esses empréstimos no futuro com o que você pode captar. Seriam os green bonds, né? Sim, mais ou menos. Você está se referindo aos green bonds, que são os valores que
que você capta com um empréstimo e você devolve com um prêmio, mas investindo em projetos verdes e etc. Sim, isso existe. Tem bastante empresa que já está emitindo os seus green bonds. A Carbonext não faz esse tipo de serviço, mas existe sim, Nils. Tem muita empresa já olhando essa questão também de emissão de green bonds. Ok. Tem uma outra pergunta de outra maneira. Como vê você que existem empresas que querem como fazer um set-off de emissões que eles fazem comprando ou financiando plantações de algum tipo de árvore, eucalipto, naturalmente, muito popular. Como vê você que empresas compram suas emissões desse jeito? É o que a gente fala, né? Eu enxergo, Nils, como se a empresa for correta e ela estiver indo no caminho certo, ela vai fazer isso na parte residual dela. Não tem problema nenhum você fazer isso. Você está ajudando a combater mudanças climáticas, você está ajudando a preservar a biodiversidade, você está ajudando a sequestrar carbono, formar biomassa, enfim, é sim um trabalho louvável, mas desde que seja feito da maneira correta. Então, você tem que antes fazer a sua lição de casa, que a gente chama, né? Que é diminuir viagens. Isso aí não pode ser entendido como um direito de poluir, entendeu? É essa a mensagem. Você não pode falar, só porque eu estou compensando, eu tenho direito de continuar fazendo o que eu faço, fazendo 300 viagens por ano, em vez de trem, você continua indo de avião, enfim, não é essa a intenção. Se você faz da maneira que é recomendável, e aí sim é uma atitude louvável e eu acho que ela tem muito valor. Linhas aéreas fazem isso também. As linhas aéreas elas têm feito bastante isso, mas porque elas foram muito cobradas, tá? Porque elas emitem, né? O avião é um dos grandes emissores. A gente não tem tecnologia ainda de hidrogênio e tecnologias menos poluentes, então elas foram muito forçadas a comprar esse tipo de crédito. Eu acredito que é só uma transição, não vão comprar a vida inteira, não tem como, a gente vai chegar nessa economia de baixo carbono, a gente vai ter tecnologias que vão suprir essas emissões gigantescas, né, de aéreas, mas elas têm o seu valor, elas estão ajudando projetos, estão ajudando a preservar biomas, preservar a biodiversidade. Eu enxergo como algo válido e benéfico para a nossa população mundial aqui. Ok, obrigado. Nada, Nilson. Legal. Janaína, você está com o chatbox aberto para ler o que a Karen deixa eu ver. escreveu? Enquanto você lê isso, uma pergunta para o Márcio sobre, deixa eu ler aqui. A IATING tem aplicado, uma pergunta, a IATING tem aplicado o mesmo conceito em seus dispositivos médicos para garantir a sustentabilidade também nos produtos oferecidos aos clientes? Márcio. É uma boa pergunta, porque, de fato, o foco não fica somente nas iniciativas mencionadas, existem também nas iniciativas Fabris. Então, um exemplo, nós fabricamos lavadoras e esterilizadoras que lavam e esterilizam equipamento cirúrgico. E nós desenvolvemos uma recente que trabalha com o mínimo de água possível. Um outro exemplo são nossos equipamentos. Cada vez mais nós procuramos a conectividade de alguns equipamentos para que nossos técnicos possam fazer um troubleshooting à distância e não tenham que se deslocar até o hospital. E também fazer produtos com fornecedores, fabricar produtos com fornecedores que sigam os mesmos princípios. Então, sim, aplicamos sim nos nossos produtos. Boa pergunta. Legal. Janaína tem resposta para a Karen? A Karen, essa aqui que ela falou, né? Além de fazer esse trade-off de crédito de carbono, os serviços ambientais de floresta podem ser ou já são atrativos para que as empresas, aí eu não entendi a palavra, isso como uma contrapartida, já que não temos ainda políticas públicas de incentivo. Sim, eu acho que se eu entendi a pergunta, eu acho que a floresta ela é um atrativo para as empresas,
o que eu falei, para essa parte residual que a gente não consegue, né, diminuir ao zero, seria muito importante, sim, as empresas terem essa conexão com a floresta, essa ajuda na preservação de biomas e biodiversidade, incentivo à biotecnologia, comunidades que vivem na floresta. A gente entende que essa integração da floresta à sociedade moderna, ela deve acontecer, deve ocorrer para que as florestas não sumam, né? Se a gente deixar ela sempre muito longe do alcance e fora do nosso radar, elas tendem a sumir, elas tendem a não ter uma importância para a sociedade. Então, trazendo essa floresta para a sociedade, integrando ela a uma sociedade moderna, uma floresta tecnológica, uma floresta, né, que entregue seu valor para a sociedade, a gente entende que ela vai ser muito mais preservada e vai prolongar por mais bilhões de anos, né? Ela já existe há bilhões de anos e ela pode continuar por mais bilhões de anos. Ah, legal. Vinícius, tem uma pergunta. Olá, pessoal. Boa tarde. Parabéns pelas apresentações, foram ótimas. Obrigado, Jonas. A pergunta primeira é que a gente sabe que o coronavírus e essas variantes, inclusive o Covid-19, é uma doença zoonótica e que tem uma associação direta com a questão da sustentabilidade, na medida em que existe aí essa, digamos, interconexão de ambientes, de humanos e animais, e aí surge o coronavírus. Como que seria possível alternativas de mensuração desse tipo de evento, no sentido de preveni-los? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, a gente entendeu que essa questão da saúde ficou muito mais global que a saúde ocupacional. Então, como é que vocês veem a associação entre sustentabilidade e saúde nas organizações? Eu quero dizer o seguinte, existe necessidade de uma cocriação desses novos valores? Obrigado, gente. Parabéns. Márcio, quer comentar primeiro? Sobre o segundo comentário que Vinícius fez, foi sobre a parte cultural, né, dessa comunicação, a empresa ter esse mindset, Vinícius, sobre esse enfoque de sustentabilidade. E nós, como líderes da empresa, nós temos que não somente estar aqui num webinar e comentar algumas iniciativas, mas nós temos também que mostrar que, de fato, elas são praticadas para o resto da empresa, para poder criar essa cultura. Então, nós fazemos, às vezes, algumas atividades dentro da empresa, coisas pequenas, coisas simples, mas que pelo menos começam a criar um pouco desse mindset. Então, eu, por exemplo, eu nunca fui fã de ver impressoras na sala de ninguém. Eu acho que impressoras têm que ser, às vezes, centralizadas em 1 ou 2 pontos e até com limite de impressões. Eu também não sou fã de plástico, de copos de plástico, então sempre com uma canequinha de cerâmica e lavando depois para poder aumentar essa cultura dentro da empresa. E assim por diante, com iniciativas de assinatura de documentos eletrônicos e 100% em electronic invoicing, as nossas notas, e procurar, então, otimizar o nosso estoque e eliminar, assim, o nosso... toda a obsolescência e destruição de outros produtos. Então, não somente, Vinícius, eu acho que essa cultura tem que não somente vir de um relatório de sustentabilidade, que eu vi que, inclusive, o Rafael postou aí no chat, como também de ações. Então, dentro da nossa realidade de comercial, um escritório comercial, nós tentamos fazer a nossa parte e as fábricas também fazem a deles. Bacana. Eu vou comentar a primeira questão sua, então, Vinícius, das zoonoses, né, nas florestas e essa interação toda aqui com o mundo, né, o que está surgindo aqui dessas pandemias, etc. Ela realmente tem um papel significativo, a floresta, esse desequilíbrio mundial de temperatura e etc. Ele traz realmente grandes perigos, né, para a humanidade como um todo. Algumas zoonoses podem sim sair de controle e acabar causando, como aconteceu, né, do coronavírus, uma pandemia dessa de proporções realmente gigantescas, né? Foi, acho que algo assim que a gente nunca esperava. O mundo inteiro não estava preparado para isso e nos surpreendeu de uma forma muito
negativa até, né? Porque ninguém estava preparado. E aí essa questão até, eu acho que até essa questão de mudanças climáticas surgiu tão e ficou tão em voga, né? Que por causa disso também, porque percebeu-se que esse tipo de desequilíbrio ele traz perigos para a humanidade, né? Então os grandes líderes realmente entenderam, falaram: se a gente não fizer alguma coisa agora, talvez a gente tenha uma catástrofe mundial mesmo, tenha guerras civis em busca de alimento, porque não vai ter mais, e aí a gente realmente pode causar algo muito pior aqui para a humanidade. Então tem toda a conexão, sim, Vinícius. Ok, obrigado, pessoal. Muito bom, parabéns. Achei bem interessante escutar o Márcio, né, os exemplos da empresa. Tem mais alguma empresa que gostaria de compartilhar algumas dicas, exemplos, como que vocês incentivam os funcionários, né? Eu penso, amigos meus na Suécia, sobre bicicleta elétrica, se o funcionário, o carro elétrico, a empresa está ajudando, né? Com incentivos fiscais, etc. Outros exemplos. Como é que você está trabalhando aqui em São Paulo ou no Brasil? Tem algum exemplo bacana para compartilhar com a gente? Enquanto o pessoal vai pensando um pouco, Jonas, eu compartilho também que nós mudamos de escritório aproximadamente 1 ano e meio, e o escritório que estamos hoje tem certificados, um certificado que chama LEEDs, que tem também, ele foi construído edifício com certos parâmetros de sustentabilidade também. Isso também nos motivou também a vir aonde estamos. Legal. O famoso Smart Workplace, né, está mudando. E Semida está comentando aqui, é uma pergunta, vamos ver. Ela está em Estocolmo. Quer compartilhar, Semida, seu comentário, sua pergunta? Não, na verdade, apenas estava cumprimentando pela organização, a escolha da temática. Mas já que você me deu a palavra, eu vou fazer então uma pergunta. Por favor. Bom, dentro do contexto das políticas, né, por exemplo, no caso do Brasil, aí, com relação à Amazônia, né, de que forma fica difícil navegar essas oportunidades internacionais dentro de um contexto não muito conduzivo para uma política ambiental mais stringente. Obrigada. Sim, Semida, realmente não é fácil transitar com essa questão, né, esses incentivos, às vezes, de outros países, etc., eles se sentem um pouco inseguros com a questão da Amazônia e como ela é tratada, de que forma ela é tratada pelo governo e as ações que o governo traz. Por isso que a gente, como setor privado, a gente enxerga que é um caminho até mais rápido, né? Esses projetos são todos em áreas privadas, são todos geridos de forma privada, então eles independem do governo para o seu sucesso. A gente independe de política pública, a gente independe de qualquer outra ação governamental para que eles atinjam o sucesso. Então, realmente não é um caminho fácil transitar nessa questão Amazônia e políticas públicas mesmo. Eu concordo com você. Perfeito. Temos uma última pergunta, último comentário, antes de encerrar. Está tudo muito bem explicado. Tá bom, gente. Vamos ser pontuais. Quem topa ligar a câmera para uma foto? Se vocês deixarem, a gente vai divulgar o evento no LinkedIn. É boa notícia, gente. A gente gravou esse evento, tá? Amanhã já vai estar no nosso site. Quem não conseguiu assistir, tem o link no nosso canal de YouTube. E todos vocês vão receber amanhã via e-mail da Vivi. Alguém perguntou sobre o PowerPoint, Janaína. Podemos mandar o PowerPoint também para os participantes? Pode sim. Pode Perfeito. Dividir com o pessoal. Então, a gente vai mandar o PowerPoint junto com o link do YouTube amanhã já, tá bom? E aí, vamos lá tirar foto. Vivi da câmera vai ajudar. Todo mundo sorrindo.
mais uma vez. Fotografadas, muito obrigada. Obrigado. Saíram ótimas. Isso foi o início de várias conversas, né, gente? Isso não foi um fósforo só. Queremos continuar a conversa. E esqueci de comentar também que a Câmara entrou no Pacto Global ano passado, como uma das primeiras câmaras no Brasil. Então, está no nosso framework esse ano trabalhar muito em termos de sustentabilidade, né? Os ODS da Câmara são 5 e 9. 5 é Gender Equality, e 9 é Indústria, Inovação e Infraestrutura. Então, vocês como associados, por favor, também entrem com sugestões de palestrantes e temas ligadas a não só essas ODS, mas outras também. Mas o tema sustentabilidade, com certeza, vai voltar para a pauta logo, logo. Mais uma vez, obrigado, Janaína, Márcio, parabéns pelo trabalho de vocês. E até o próximo, gente. Obrigada, gente. Obrigada, Jonas. Obrigado. Boa tarde a todos. Tchau, obrigado. Parabéns. Tchau, tchau. Parabéns, muito bom. Obrigado, gente. Thank you so much. Obrigada. Muito bom. Thank you. Bye, bye. Hey, Dor. Thanks. Hey, Dor. Hey, Dor. Bom. Até a próxima. Hey, Dor. Todos. Onde?